a gente é porque a gente fez aquele no Forms, tinha uma parte que perguntava, né, se vocês conheciam o Moza. Então a gente vai fazer, porque pra gente é muito importante esse feedback, se vocês sabem o que a gente faz e, tipo, como a gente trabalha. E a gente tá muito feliz de estar dando certo essas oficinas, ter gente querendo se inscrever e participando. Então é isso. Para quem não sabe, o Moza é o EMAL, o escritório modelo da FAUMAC. A gente trabalha com professores e alunos, aí eu falo tanto que eu esqueço às vezes, com professores e alunos de forma horizontal, comunidades organizadas. E é de forma horizontal tanto dentro do escritório, então, tipo, de aluno para aluno, de aluno para professor, de professor para professor, tanto também do escritório com as comunidades, totalmente horizontal. E acho que é isso, explicando bem por cima, muito rápido. A gente tem os GTs, que eu não vou explicar eles, mas a gente tem alguns GTs funcionando, que eles não estão funcionando agora por esse motivo da quarentena, mas a gente está continuando fazendo nossos trabalhos igual essa semana que a gente está fazendo. A meta da oficina é a gente conseguir se aproximar mais dos alunos e dos outros interessados para conhecer o que a gente faz e que a gente mostrar que a gente sempre está também disposto a, não sei, participar mais da faculdade, não sei, ser mais ativo, talvez. Beleza. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, eu estou estudando agora no 5º semestre, no período noturno, e a ideia de fazer essa oficina de Magic Color é porque, principalmente no começo da faculdade, a gente faz os projetos à mão, né? Até, se não me engano, 4º semestre, até no 5º o pessoal faz praticamente desenho à mão. E acho que é uma técnica bem legal, que ajuda não só nos projetos, mas em croquis, as coisas que vocês podem usar para a vida. E até mesmo quando a gente começa a usar os programas para pensar os projetos, eu pensei para não ficar gastando aquele papel que a gente usa para desenho mesmo, comprar na papelaria. A única coisa é que esse papel de mercado ele não mistura muito bem as tintas, então talvez para uma entrega final, um trabalho final, seja melhor usar o papel voltado para desenho mesmo, porque ele dá um efeito bem legal para a mistura das canetinhas. Perguntaram também se é possível misturar as texturas e misturar as cores, e dá para fazer bastante coisa com as canetinhas, é justamente isso que eu vou mostrar hoje para vocês, como trabalhar essas técnicas de misturar as cores, para que elas fiquem mais parecidas com as texturas, né, dos materiais que a gente usa nos projetos. Perguntaram como não fazer para borrar a canetinha, então quando eu ligar aqui a outra câmera e desenhar junto com vocês, eu mostro melhor isso, que eu acho que vai ser mais fácil mostrar na prática. Onde comprar os marcadores Magic Color com preço razoável, porque tem algumas marcas que são um pouco mais caras. E também outra pergunta que tem a ver com isso é quais são as melhores marcas e as mais acessíveis. Eu, para ser sincera, eu só conheço a Magic Color, já ouvi falar de outras marcas, mas eu nunca trabalhei com elas, porque justamente por isso eu acho as outras marcas muito mais caras. E eu acho que para o efeito que a gente usa na faculdade, para apresentar projeto, a Magic Color tem um efeito super legal, dá para fazer bastante coisa com elas. E o preço médio delas, eu geralmente compro na papelaria universitária, do lado do Mackenzie mesmo, e lá o preço é R$3,90 cada canetinha. E dá para você comprar também os pacotinhos, não sei se vocês já viram, que vem um pack com várias cores, mas eu recomendo, não sei se todo mundo tem já as canetinhas, se vocês vão comprar, já compraram, mas uma vez eu comprei um desses estojinhos com várias cores e eu percebi que vieram várias cores que depois ficaram inúteis, que ou eram muito fortes, não tinham a ver com a paleta que eu gostava de usar em projeto. Então, o desconto que tem do pacotinho para o preço individual, eu acho que é muito mínimo, pensando que às vezes você consegue comprar as canetinhas individuais e comprar só as cores que vocês realmente vão usar. Não comprar um pacotinho que vão vir várias canetinhas a mais que depois às vezes vocês não vão usar no projeto. As dúvidas, se não me engano, eram só essas. Então, eu vou desligar essa câmera aqui. Eu vou ligar outra câmera para a gente começar a desenhar. Se vocês quiserem ir preparando aí o papel manteiga, as canetinhas, manequim. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Peraí.
O material que eu mandei para vocês aí nas mensagens é uma foto disso aqui, que é a base do que a gente vai fazer juntos hoje, para testar essas texturas de árvore, madeira, alguns tipos de piso, cimento queimado, concreto, alguns tipos de pedra também, e a textura de água. E eu anotei aqui também as canetinhas, as cores que eu usei, que são aquelas que são essas aqui, que estão do lado, e são as que eu mandei também, que as meninas colocaram no e-mail. E não precisa ficarem presos a essas cores exatamente, porque vocês vão ver que as técnicas, eu vou passar aqui algumas técnicas, mas elas são bem livres. Você não precisa usar exatamente essas cores, essas canetinhas, dá para brincar bastante aí com a criatividade. E a técnica para fazer as texturas é basicamente a mesma. Então, se vocês pegarem direitinho como funciona, dá para vocês usarem diversas cores, criarem aí diversos materiais. Então, eu vou deixar aqui do lado esse papel. E se vocês quiserem ir, a gente vai desenhando junto aqui. Eu vou começar a fazer uma outra base dessa em nanquim, desses croquis que estão desenhados. Uma outra coisa, eu sempre gosto de trabalhar com papel de rascunho do lado, porque algumas canetinhas, elas não são fiéis à cor da tampa. Então, se vocês pegarem, por exemplo, essa aqui, ó, não sei se dá para ver, ela parece um roxo, mas a hora que você testa ela no papel, ela é um cinza bem escuro. Então, é legal, antes de ir direto para o papel, sempre estar com rascunho, testando as cores, para não ter nenhuma surpresa aí direto no projeto. E outra coisa também, eu gosto de, quando eu vou colorir meus desenhos com Magic Color, eu gosto de trabalhar sempre no nanquim, a base da ilustração, porque se a gente faz no grafite, eu vou mostrar aqui para vocês. Se a gente faz o desenho aqui no grafite, na hora que a gente vai pintar com a canetinha, vocês vão ver que ela vai misturar junto com o grafite. E vai perder esse contorno do desenho, que às vezes a gente quer manter. Já aconteceu comigo de eu ter feito um projeto inteiro no grafite, ó, que acho que vocês não estão vendo de longe. Se vocês conseguem ver. Já aconteceu de eu ter feito um projeto inteiro no grafite e a hora que eu fui colorir, eu perdi todas as linhas de parede que eu tinha feito, a base, né, do projeto, então eu tive que refazer isso depois por cima. Então é legal fazer essa base do desenho com uma nanquim. Outra coisa, o pessoal perguntou também sobre como não fazer a tinta borrar. Geralmente, e também acho que outra dúvida que eu tinha bastante no começo sobre como pintar com a Magic Color, vou pegar esse azul aqui, como não deixar também aquele efeito que a gente vai pintando e vai ficando a marca da caneta, né, no papel. Então, se você, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Se vocês forem fazer algum desenho com a pintura mais contínua, e até mesmo essas texturas que eu vou mostrar, é legal trabalhar com a mão sempre bem solta em cima do papel e de maneira que essa linha seja feita contínua, sem ficar, por exemplo, assim, parando a mão e fazendo essas pausas para pintar, senão vão ficar algumas manchinhas da caneta mesmo no papel. É legal fazer essas pinturas sempre de maneira, assim, contínua e fazendo, assim, mais rapidinho, sem tirar muito a mão do papel, para não ficarem essas manchas. Tem algumas cores que geralmente elas são mais escuras, tipo esse verde aqui. A hora que se vocês forem fazer esse teste, ele fica um pouquinho mais marcado do que esse outro azul, por exemplo, que eu usei. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas dá para ver um pouco mais das marcas da caneta. Então, o que geralmente eu faço? Eu pinto nesse primeiro sentido, e se eu ver que a canetinha ficou muito marcada, eu passo uma segunda mão no outro sentido para ele misturar melhor as cores. E também tem uma diferença, eu gosto de trabalhar com a canetinha na frente do papel. Aqui, vocês virem, as cores estão bem fortes, mas tem gente
que faz o contrário, né? Faz a base do desenho em nanquim, e eu vou vir aqui para vocês verem. Dá para trabalhar com ela também pintando pelo verso do seu desenho, e aí elas têm esse efeito um pouquinho mais pastel. Então, depende aí do efeito que vocês querem causar no projeto. Mas o que eu vou ensinar hoje vai ser trabalhando aqui pela frente, pintando do lado que a gente está fazendo os croquis. Então, a gente vai começar a fazer aqui essa base que eu mandei para vocês, vamos desenhar as árvores, essas ripas de madeira, os pisos, desenhar aqui essas bases em nanquim para depois a gente começar a colorir. E sintam-se bem livres para fazer do jeito que vocês costumam desenhar. Eu gosto desse traço de croquis um pouquinho assim mais solto, mais tortinho, mais quebrado, mas cada um tem uma linguagem, e eu acho que o legal, assim, se vocês puderem, é justamente pegar essas técnicas e não ficarem presos a ela, mas tipo, criarem a técnica de vocês, aplicarem na linguagem de vocês e usar aí a criatividade para expandir isso aqui. Vocês conseguiram fazer essa base? Tô terminando. Tô fazendo, ainda não acabei. Também tô terminando. Beleza. Dá mais uns minutinhos aí para vocês fazerem. Valeu. Gabi, você pode colocar um pouquinho mais para cima a base? Obrigada. Aqui? Isso, obrigada. Beleza. Imagina. Se ficar alguma coisa ruim no vídeo, vocês me falam, por favor. Eu tentei fazer aqui o melhor com a iluminação, com a câmera, mas se não estiver focando, se vocês não estiverem conseguindo enxergar direito, vocês me avisam, por favor. Trabalhando aí com as cores que vocês têm, usando a criatividade para misturar. Uma só que eu acho bem legal, se vocês não tiverem hoje, não tem problema, mas que aí para vocês estarem utilizando as técnicas, aplicando isso nos desenhos, que eu acho que é bem essencial, é essa aqui, eu não sei se vocês conhecem. Ela é uma canetinha incolor, às vezes ela vem com o nome aqui incolor ou blender, né? O código dela e o nome. E ela basicamente é uma canetinha só com o álcool, ela não vem nenhum pigmento, nenhuma cor, e ela vai funcionar para a gente estar misturando as cores, como se fosse, por exemplo, quando a gente pinta com aquarela, como se fosse a água, né, misturando as cores, essa canetinha aqui ela vai ter essa função para a gente. Então é uma que, se vocês não tiverem hoje, não tem problema, depois vocês compram, vocês testam, tipo, eu vou ensinar outras técnicas também, que dá para misturar com algumas canetinhas coloridas, mas é uma que ajuda bastante, quebra bastante o galho na hora de fazer aí as ilustrações. Acho que já pode começar, né? Então, tá com 57. Vamos começar, então, pelas árvores. A gente vai usar alguns tons de verde. Podem trabalhar aí com o que vocês tiverem. Eu vou estar usando esses aqui, que eu mandei lá na listinha. E se vocês tiverem algum amarelo, é bem legal também, porque não sei se dá para ver muito aqui com a luz, mas é o amarelo que vai ajudar a gente a fazer parece aqui que gera um sombreamento, né, no desenho, que tem uma parte de um lado da árvore que fica mais clarinho, mais iluminado, e o outro parece um pouco mais escuro e sombreado. Acho que dá um efeito bem legal fazer isso no projeto, que dá para trabalhar com a questão de luz e sombra, deixar um pouquinho mais humanizada aí uma implantação, um corte.
Para fazer essa técnica, eu vou pegar aqui um dos verdes de base, tanto faz, não tem nenhuma regra. E eu vou escolher o lado que eu vou querer trabalhar esse sombreamento. Eu vou trabalhar aqui do lado esquerdo. Então, eu vou pegar outra coisa da canetinha também. Se vocês virem, ela é um pouquinho chanfrada. Então, dá para trabalhar com ela tanto assim ela um pouquinho mais grossa, quanto no outro sentido, usando ela um pouquinho mais fina. Vocês vão ver que para algumas técnicas a gente vai usar ela assim, um pouquinho mais grossa, às vezes um pouquinho mais fina. Para essa da árvore, a gente vai trabalhar ela nesse sentido mais grosso. E a gente vai pegar aqui, eu vou estar fazendo do lado esquerdo, mas podem fazer no lado que vocês sentirem mais à vontade. O importante é só deixar esse sombreamento sempre para o mesmo lado. Trabalhar em cima, embaixo, mas manter sempre o mesmo lado do sombreamento. Então, eu vou pegar e vou fazer assim, ó, uma mancha, mais ou menos 1/3 da árvore. E não precisa, para essa primeira parte, não precisa seguir exatamente as linhas aqui do contorno. Pode fazer ele bem solto aí dentro da árvore, porque depois a gente vai começar a misturar e preencher. Esqueci também de falar, é legal utilizar se vocês tiverem algum tom de marrom, que dá um efeito legal nas árvores. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, o caramelo. E aí a gente vai jogar aqui, como se fosse uma tinta mesmo, algumas gotinhas de caneta, não sei se vocês conseguem ver. Deixar aqui ela bem pinceladinha mesmo. E com a caneta amarela, a gente vai misturar tudo isso. E como que vai ser? Tem um jeito certinho para causar esse efeito. A gente começa com o amarelo, misturando primeiro pelo lado esquerdo, em cima de onde a gente... em cima dessas canetinhas que a gente já colocou aqui no papel. Então, eu vou fazer, se vocês quiserem acompanhar, depois vocês testam aí, vocês me falam se deu certo. E trabalhar sempre com a mão assim, bem solta, a gente vai parecer até que a mão assim tá tremendo, a ideia é essa mesmo, de deixar bem livre para misturar bem as coisas da canetinha. Eu vou vir aqui, ó, misturando primeiro, isso é importante, primeiro aqui em cima dessas cores que a gente jogou para mesclar elas. E aí eu vou começar a avançar aqui para o contorno do meu desenho. Só que primeiro eu vou aqui para o lado esquerdo, que é o lado que eu quero mais escuro, porque é a parte que está com a maior concentração, né, da tinta da canetinha. Então, primeiro, e é muito importante não ficar tirando, né, a caneta do papel, porque senão ele vai começar a ficar marcado essas pontas da caneta aqui no papel. Então, é interessante trabalhar com a canetinha sempre assim de maneira contínua, você ir pintando assim, ó. E se você vê que está manchado, você vai passando de novo em cima de onde você já passou, dá para ir preenchendo de um jeito legal. E aí a gente vai começar aos poucos, não precisa ter pressa, pode ir devagarzinho, começando a ir para o outro lado do desenho, que é onde ele vai ficar mais clarinho. E aí vocês vão começar a perceber que já perdeu um pouco do verde. A ideia é justamente essa, deixar essa parte aqui um pouco mais iluminada. Aí se vocês acharem, por exemplo, aqui eu achei que ficou muito marcada aqui a caneta, eu venho com ela em cima de novo e vou preenchendo. Mas é importante sempre isso. Eu comecei a preencher aqui com a caneta, eu não vou parar, não vou tirar ela do papel. Eu vou continuar pintando a minha árvore inteira para que ela seja preenchida desse jeito, sem deixar muito as marcas da caneta. Eu vou pintar aqui mais uma. Eu vou fazer agora com a base desse outro verde, um verde um pouquinho mais escuro, mas a técnica é a mesma. Eu vou fazer essa mancha aqui, do lado esquerdo. Vou colocar mais um pouquinho de verde para ficar mais verdinha.
E dessa vez eu vou misturar só com... Não vou pigmentar com nenhuma outra cor, só para vocês verem a diferença. Por exemplo, só esse verde junto com o amarelo, o efeito que dá. E aí, mais uma vez, eu venho misturando primeiro aqui em cima dessa mancha que eu fiz. É bem assim, como se fosse você está esfumando aqui, né, o pincel da caneta. E aí eu começo a avançar aqui para o lado esquerdo. E sempre sem tirar a caneta do papel. Ó, esse aqui ele já ficou bem mais verdinho, já deu outro efeito a cor. Vocês estão conseguindo fazer aí? Tá dando certo? Se não tiver, não tem problema, vocês podem falar, a gente vai tentando se ajudar. Meu tá dando certo. E é o que eu falei, assim, às vezes no começo ele não sai exatamente, né, igual, é questão mesmo de vocês pegarem o jeito de como tá mesclando, né, com essa caneta, pegar às vezes esse jeitinho de mexer. Mas se vocês pegarem, assim, a técnica, vocês vão ver que basicamente para todos os materiais é essa base que a gente vai usar e vai estar só mudando as cores. Vou continuar pintando aqui as próximas árvores. E às vezes o que eu costumo fazer é, quando eu estou fazendo um projeto maior, né, que eu estou com um pouquinho mais de pressa, eu já coloco às vezes a base aqui, ó, em mais de uma árvore. Então, por exemplo, essas duas aqui eu vou usar esse verde, mas nessa aqui eu quero fazer ela com outro tom. Aí eu venho com a outra canetinha e já deixo essas bases aqui meio que feitas. Vou pigmentar essa aqui com esse verde também. Só uns risquinhos. Essa outra aqui eu vou colocar o marrom. Essa aqui eu vou colocar o marrom também. Então eu deixo, às vezes, já faço isso em todas as árvores do meu projeto, porque depois eu venho só com o amarelo fazendo isso de uma forma um pouco mais rápida, né, para agilizar. E o que vocês podem fazer também, vamos supor, você chegar no resultado, uma cor que vocês, caramba, não gostei, quero deixar um pouquinho mais esverdeada. Você vem de novo com o verde que você quiser, joga de novo essas buchinhas aqui por cima, não tem problema, mas sempre mantendo esse sentido, né, de deixar um lado mais escuro que o outro para causar esse efeito de sombreamento. E aí você vem com o amarelo de novo aqui. Não tem problema estar pintando, né, em cima dessa textura que a gente já fez. E aí o que eu comentei com vocês do papel, a diferença, né, do papel manteiga, esse que a gente compra na papelaria, que é para desenho mesmo, e o de mercado é que o papel de mercado ele não gera esse efeito de misturar as tintas. Eu já tentei algumas vezes trabalhar nele para fazer rascunho, croquis, é legal para trabalhar com uma cor de canetinha só também, mas para misturar e gerar esse efeito, ele não funciona muito bem. Papi, Oi? o Adriel perguntou se é melhor começar pela cor mais escura ou tanto faz, no chat. Tanto faz. Ele diz, se ele quiser ligar o microfone, essa base aqui que eu fiz um pouquinho, essa mancha um pouco maior. Não, no geral, tipo, porque eu agora fazendo aqui com a cor mais escura, se eu colocar a cor mais clara antes, fica mais difícil chegar na cor, não sei.
Aí eu queria saber se você usa a primeira escura ou a clara, tanto faz. Olha, pra mim, eu não sei, tanto faz. Eu não tenho, assim, muito critério, sabe? Usar a mais escura ou a mais clara. Eu fui testando, e eu gosto de fazer também elas assim, ó, com cores diferentes. Eu acho que fica legal, né? Não manter só a mesma base. Então, quando eu comecei a usar, né, pintar com as canetinhas, eu fui testando o que funcionava mais para mim. Então, eu percebi que, por exemplo, essa combinação desses 3 verdes funciona legal. E não sei se vocês viram, né? Essa aqui que eu ainda não comecei a pintar, ó, eu usei esse verde mais escuro na base. Nessa outra aqui eu usei o verde um pouco mais claro. E dá um resultado diferente, mas os dois funcionam legal. Não tem assim nenhuma restrição, né? Você precisa começar com mais claro ou com mais escuro. Mas se você quiser depois mostrar como ficou o seu, se tiver com alguma dúvida, não sei se eu respondi, a gente pode tentar ver aí o que aconteceu, tentar achar uma outra cor que fique mais legal. Respondeu sim, obrigado, Papi. Imagina. E às vezes é isso, é questão de ir testando mesmo. Isso aqui que a gente está fazendo é um rascunho, mas como eu falei para vocês no começo, é legal vocês pegarem depois um outro manteiga, jogar aqui por cima, refazer, para vocês treinarem mesmo direitinho, né, as técnicas e ir testando cores. Eu lembro que meu professor do primeiro semestre, não sei se vocês conhecem ele, o Paulo Emílio, ele gostava de árvores coloridas. Então, eu nunca fiz, mas ele ficava falando pra gente pintar as árvores de rosa, de laranja. Então, vai da criatividade de vocês. Na pastinha lá do Pinterest que eu mandei, tem algumas referências de como usar isso no desenho. Tem até uma árvore lá, um desenho que eu acho que tá na pasta, se não me engano, que as árvores são rosas, roxas, laranjas. Fica super bonito também, dá pra abusar da criatividade. E aí uma outra coisa que eu acho bacana também, que às vezes a gente usa, principalmente, né, em implantação de projeto, eu vou tentar fazer aqui para mostrar para vocês. Vamos supor que a gente tem aqui uma linha de divisão de piso, que para lá seja um gramado e aqui é um outro piso comum, e a gente queira pintar essa base aqui do fundo de verde. Eu não gosto muito de usar a cor da canetinha só, ela mesma, né? Eu gosto de estar misturando até para essas bases mesmo de fundo, mais de uma cor. Então, e o que eu gosto também quando eu trabalho com bases muito grandes, por exemplo, eu vou pintar aqui metade para vocês verem como fica. Com esse verde, vou trabalhar com ele daquele jeito que eu mostrei para vocês, sempre a linha contínua, sem tirar muito a mão do papel. E se ficar essas manchinhas aqui, não sei se vocês conseguem ver, os espaços em branco, aqui não sei se dá para ver, quando você estiver passando a canetinha, não é legal vir com ela na hora e preencher aqui, porque senão ela vai ficar essa mancha. Então, esquece ela, não se apega nesse espacinho branco. Depois, se for o caso, a gente vem com uma segunda demão, passa em cima para corrigir isso. Mas não é legal, na hora, você pintar só esse espacinho ali que não ficou contornado. Então, aqui o que acontece? Eu passei essa base aqui desse verde. Eu gosto de vir, às vezes, com o próprio amarelo em cima dele, e no outro sentido, eu vou passar para misturar melhor as cores. Não sei se dá para ver. Para ele não ficar esse verde muito
militar, assim, muito a cor em si, né? Eu gosto de estar misturando um pouquinho para deixar mais humanizado. Eu venho aqui com o amarelo. E ele quebra um pouquinho esse verde muito forte. E às vezes, dependendo da cor da canetinha, esse verde, por exemplo, é uma que é bem chatinha de trabalhar. Ele fica mesmo essas marcas da caneta. Tem cores que misturam super bem, tipo esse azul aqui que eu mostrei, ó, se vocês verem, ele nem fica, não fica nenhuma marquinha, né? Ele parece uma mancha única. Agora o verde, ele fica um pouquinho mais manchado da caneta, mas é normal, tá tudo bem. E outro efeito que dá para fazer também é pintar do lado ao contrário. Às vezes a gente quer ressaltar aqui só as árvores, né? Então, vou virar aqui o papel. Essa outra metade do desenho eu vou... Ó, a gente pintou metade, né? Essa outra metade de cá para mostrar para vocês a diferença. Eu vou virar e vou pintar ele do avesso para a gente deixar as árvores um pouco mais destacadas no desenho. E tudo isso é uma questão de linguagem. Tem gente que gosta de desenhar de colorir só pelo verso, tem gente que costuma colorir só pela frente. Eu vou meio que misturando os dois de acordo com o efeito que eu quero causar. Aqui eu vou virar. Ó, deixa eu colocar aqui embaixo. Para vocês verem a diferença, os dois resultados acho que são bem legais. Depende aí do resultado que vocês querem. Deu certo essa primeira parte das árvores? Vocês conseguiram fazer? Sim. Tá perfeito, né? Igual o seu, mas... Exato. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso, vão treinando, porque, nossa, no começo eu fazia também, saíam umas coisas bem bizarras. Todo mundo fez? Eu posso passar para o próximo? Ah, e outra coisa que é legal também às vezes, se vocês acharem legal, dá um retoque por cima com a nanquim. Aqui eu acho que não precisa refazer esses contornos, que eles já estão bem marcadinhos, mas às vezes vocês podem passar um pouquinho mais forte a caneta, tá fazendo aqui mais alguns... Deixa eu essa aqui tá muito fraquinha, deixa eu pegar outra. Umas outras marcas em cima do desenho. Por exemplo, aqui eu quero fazer como se fossem, não sei se vocês estão enxergando, esses galinhos aqui a iluminação tá refletindo, mas fazer os galhos aqui da árvore como se fosse visto em planta. E se quiser trabalhar mais ainda essa questão do sombreamento, vocês podem pegar uma canetinha cinza. Eu só tô com esse cinza aqui mais escuro. Eu percebi que o meu mais clarinho, esse aqui, tá sem tinta. Mas o ideal é que seja um mais clarinho, né? Acho que para não ficar muito forte o sombreamento. Mas eu vou fazer com esse aqui para vocês verem. Dá para vir aqui, por exemplo, a gente trabalhou com esse sombreamento do lado esquerdo, né? Então, se a gente quiser reforçar mais ainda isso, a gente pode vir aqui com uma outra canetinha e marcar, por exemplo, um pouquinho mais ainda esse contorno das árvores desse lado só, onde ela está sombreada. E aí, para fazer isso, a gente trabalha com essa pontinha mais fina da caneta, né? Não trabalha com esse lado mais chanfrado.
E aí ele dá esse efeito também de ressaltar, né, um pouco as árvores do papel, parece que elas estão aí um pouquinho mais tridimensionais. Posso passar para o próximo material? Vocês conseguiram fazer? Sim. Então, beleza. Para fazer essas texturas de madeira, a gente vai usar esses tons de marrom. Os que eu mandei para vocês lá na lista esse aqui, marrom, o noz e o caramelo, mas, mais uma vez, não precisa ser necessariamente eles. Vocês podem estar aí brincando com o material que vocês tiverem, com o que vocês quiserem trabalhar. A gente vai usar essa mesma técnica das árvores de estar fazendo essa base de um lado para manter esse sombreamento, jogando umas gotinhas, né, da outra caneta e misturando por cima com uma cor. Então, eu vou fazer essa base com esse marrom mais escuro, depois eu vou pigmentar com esse caramelo e mesclar com o noz. E essa segunda textura, a gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de mesclar com noz, eu vou mesclar com o blender, que é aquela canetinha transparente, para vocês verem esse efeito de ficar um pouquinho mais suavizado, parecer um pouquinho mais mesclado do que misturando com alguma cor. Então, aqui é a mesma coisa das árvores, a gente vai abrir a canetinha, só que eu vou usar o sentido mais fininho dela, não vou fazer essa marca aqui, né, mais grossa, eu vou estar usando ela um pouquinho mais fina. Então, eu vou fazer aqui do lado esquerdo essa mancha marrom. E com o caramelo, eu vou fazer aquelas manchinhas que a gente fez na árvore. Bem aleatórias, não precisa ter nenhum preciosismo. E aí eu vou vir com essa um pouquinho mais clara. Aí isso acho que o Adriel perguntou é legal. Para misturar, a base não importa, né? Se venha mais escura, mais clara embaixo, mas para misturar por cima é sempre interessante trabalhar com uma cor mais clara. Porque se você vier com uma cor muito forte, ela não vai ter, acho que, esse sentido, né, de misturar. Ela vai acabar sobressaindo sobre as outras. Então, do mesmo jeito, com a mão bem soltinha aí, fazendo uns rabiscos, a gente vai vir esfumaçando. E no marrom é interessante perceber que a gente vai começar mesclando bem aqui em cima dessa mancha que a gente já fez e não vai avançar ainda para o outro sentido. A gente vai mexer bem aqui, pode passar mais de uma vez, subindo, descendo, e aí depois que ele estiver bem misturadinho, a gente começa a ir pro lado direito. Sempre sem tirar a canetinha do papel. E aí é bem mais sutil, né, do que o efeito da árvore, porque a gente está usando aqui o mesmo tom, né, a mesma paleta de cores praticamente. Mas não sei se vocês conseguem perceber que fica um degradê bem legalzinho. E é até interessante quando fica esses efeitos murchadinhos da caneta, que parece mesmo, né, a textura da madeira, um pouco manchada, nada assim muito uniforme. Vocês conseguiram fazer isso? Se for tendo alguma dúvida, vocês me perguntam, gente. É muito estranho agora eu tô sentindo o que os professores passam nas aulas, muito estranho falar sozinho. O papi, eu não tenho todas essas cores de marrom. Então, eu tô fazendo só com mais escura. Aí tá mais difícil, mas tá saindo. Tô fazendo dá pra... madeira vermelha. mas eu acho que o legal é isso, a gente ir se adaptando com os materiais que a gente tem e tirando, sabe, o melhor que a gente consegue disso. Porque uma vez que vocês pegarem o jeito dessa técnica, vocês vão ver, né, os próximos que a gente fizer
vai ser basicamente essa ideia de preencher um lado, às vezes chapiscar uma outra cor e misturando com outra. Então, se você tiver aí, às vezes, 3 cores de canetinha, você dá para fazer bastante coisa, casar efeitos bem legais. Aqui eu vou usar esse outro caramelo de base para vocês verem também que não tem nenhuma regra. Então, na outra eu tinha usado o marrom mais escuro. Agora eu vou usar Fiz essa linha com o caramelo, que é um marrom um pouco mais claro. E com esse marrom mais escuro, eu vou colocar aqui nesses pigmentos. E vou vir mais uma vez com o nosso misturando. E não precisa forçar muito a canetinha no papel também, senão ela vai começar a espanar. E aí você perde seu material mais rápido do que o normal. Eu vou fazer aqui esse próximo. A Má falou que tá só com uma canetinha. Eu vou fazer aqui só com uma base para ela ver também que dá para se virar com uma canetinha. Oba, obrigada. Ó, você viu? Eu fiz a base aqui só com um marrom, não misturei com o outro, mas aí precisa de um mais clarinho, né, para misturar em cima. Mas a base foi só com uma cor, não usei duas. Eu tava usando um amarelinho para fazer essa misturadinha. Ai, deu certo também? Deu, tá indo. Às vezes tinha uma época também que tinha acabado a minha canetinha essa amarela. Aí eu tinha que me virar com o projeto, não tinha ela. Falei, meu Deus, como que eu vou pintar minhas árvores? Aí eu peguei um outro verde que eu tinha, esse aqui, ó, que é bem legal, Eu tenho. mostarda. É um verde um pouco mais clarinho, e aí com ele também funciona super bem. Ele não deixa assim tão marcado, né, essa luz aqui, mas funciona super bem. Então, ó, eu já ia passar o amarelo na madeira, ó. Outra coisa também, enquanto vocês vão terminando aí de pintar, quando a gente, por exemplo, eu usei o amarelo, né, para pintar as árvores, ele tá todo manchado de verde. Então é legal passar ele aqui num papel rascunho. Na verdade ele não tá muito, mas às vezes ele fica bem esverdeado, então se você for usar ele de novo é legal você ver se ele não tá muito manchado. Por exemplo, esse aqui provavelmente ele tá bem. O nós, ele tá bem marrom, ele é bem mais clarinho. Então, você vai passando assim no seu rascunho até ele perder o excesso da outra tinta que a gente misturou. Vou continuar aqui pintando a madeira. E aí, para essa outra aqui do lado, não sei se já pode continuar. A gente vai usar o Blender. Então, vai ser, vou virar aqui o papel, vai ser a mesma técnica. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer já todas as bases que eu mostrei para vocês na árvore. Então, eu vou pegar esse marrom, eu vou passar ele aqui, ó, em todos esses sentidos já da madeira, para fazer um pouquinho mais prático. Umas manchinhas aqui.
Ó, então eu peguei aquela base e fiz aqui já toda a base para só vir depois misturando, que gera mais agilidade, né, na hora de pintar o projeto. Aí aqui o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir com o Blender. Meu Blender tá limpinho, ó. Então aqui eu vou vir no meu rascunho tirando o excesso de tinta dele. Então eu vou vir com esse Blender e do mesmo jeito eu vou começar a misturar aqui pelo lado que está mais concentrado a tinta. Só que eu vou fazer cada uma dessas tábuas uma por vez, né, para não sair misturando tudo. Mas é a mesma técnica, ó. Eu venho misturando primeiro aqui em cima das tintas que a gente colocou. Mistura bem elas, passa uma vez, duas, três. E aí depois a gente vai avançando, mas não entra ainda na outra tábua. Aí, por exemplo, ali ficou muito marcado, ficou muito escuro. Eu venho de novo com ele, sempre no mesmo sentido, e começo a esparramar mais, até dar o efeito que eu quero. E aí eu vou fazendo isso aqui em todas as tábuas de madeira. Tá dando certo as madeiras? Viu? Não sei todas as cores, mas tá indo. Vocês conseguiram pegar pelo menos o jeito da... Eu acho que o mais difícil no começo é pegar esse jeito de como segurar a canetinha, como mexer. Eu tinha muita dificuldade de deixar assim a mão mais solta. Eu ficava muito dura, assim, pressionando muito a canetinha no papel. Então, aqui, não sei de vocês, mas o meu, pelo menos a cor se misturou bastante com o nanquim. Então, eu vou vir com a caneta nanquim e passar mais uma vez em cima. E eu vou fazer também um pouquinho mais, umas linhas aqui um pouquinho mais soltas para aparecer essas veias da madeira que a gente vê, né, nos pisos. Então, sim, vou aproximar aqui para vocês verem como ficou. Deu certo? Deu. Dando.
Sabe que é legal também? Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você erra, dá para passar acetona, que sai tipo, toda a canetinha. Ah, é? Ixi, nem eu sei. Pegar acetona com um cotonete, sai a canetinha inteira, a cor inteira. É Caramba! o desespero. Nossa, eu não tinha ideia disso. O desespero fez eu isso. Aí, gente, fica a dica também da Geomiss, acetona como borracha para Magic Color. Nossa, isso já teria salvado tantos projetos meus. Bom, então aqui para vocês quiserem ir separando as próximas cores, antes da ligação cair, a gente vai usar um cinza, eu vou usar esse verde oliva aqui também, e o nosso. Escuro, ele vai ficar um pouquinho mais forte, mas eu acho que se usar uma cor mais clarinha para o piso, não fica tão forte, fica bem legal. Então... Eu acho que a sua tela do seu celular não tá pegando. Ai, minha bateria está acabando. Tá. Então a gente vai fazer... Vou fazer aqui de uma vez para vocês verem, né? Como geralmente eu faço. Vou passar aqui o cinza em todos os veios aqui do piso. Ah, na verdade eu vou usar esse outro cinza também, que é o cinza quente, que é esse aqui que parece roxo, mas ele é um cinza bem forte. E aí coloco... E aí vem com o blender. Meu blender ele tá sujo, né? Acho que vocês também. Tá sujo de marrom, então eu vou dar uma limpadinha aqui. E aí vou vir com ele com a mesma técnica da madeira e das árvores. Eu vou vir misturando aqui, primeiro pelo lado esquerdo. Tá dando certo aí o cinza? E aí, se vocês quiserem deixar mais o efeito aqui, quadradinho a quadradinho, não deixar tão marcadas certinhas, marcações mais individuais aqui em cada quadradinho, vai marcando um pouquinho a linha deles com a própria canetinha. Aí define um pouquinho melhor os quadrados. Isso você fez com Blender mesmo? Obrigada. Isso, com o próprio Blender. Dá pra fazer... É que o cinza que eu tô aqui, é o que eu falei, ele é muito escuro. Mas se você tiver um cinza mais clarinho, você vem com a própria canetinha aqui, passando em cima dos risquinhos, dá pra fazer esse sombreamento. O próximo a gente vai usar a mesma técnica, só que eu vou no lugar desse cinza, para ele ficar um piso um pouquinho mais verdeado.
Então, eu vou fazer aqui essas linhas cinzas. Vou mesclar um pouquinho do verde. E aí, com o Blender, eu vou vir usando a mesma técnica. Então, aqui eu acho que eu joguei verde demais, não era para ficar tão forte. Mas isso acontece. Com a técnica com a dica da geometria, dá para pegar o acetona, passar aqui em cima e fazer de novo. E aí, o que eu comentei ali também na textura da árvore, vale também, às vezes a gente está fazendo uma implantação no papel um pouco maior e a gente não tem nem tempo e às vezes nem sai maior, que haja tempo e às vezes paciência. Então, às vezes o que eu faço, a mesma técnica que eu usei aqui no verde, eu faço às vezes uma base, esse aqui é muito escuro, né, mas com cinza um pouco mais clarinho, e faço um blender em cima, mesclo às vezes um pouquinho do verde ou do marrom, e misturo com o blender em cima, daquele jeito contínuo, né, passando a mão assim várias vezes para fazer essa textura de um jeito um pouco mais ágil. Isso aqui é um desenho um pouco mais detalhado, né, que a gente tem esses acabamentos de piso. Pode passar para o próximo, vocês conseguiram fazer? Pode sim, tá? Eu acho. Então, para fazer essa textura, para definir aqui um cimento queimado, eu vou pegar o cinza e vou fazer, só que aqui eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer de um lado só, para deixar ele sombreado. Eu vou fazer como se fosse uma textura assim, meio em Z, bem aleatório, nada assim muito certinho, mas eu fiz aqui uma base, ó, também meio cruzada. E eu vou vir com o Blender misturando isso tudo. E aí aqui não tem muito segredo de começar misturando só por um lado, só pelo outro. Mas é legal você, dependendo do ângulo, do lugar que você começou, você ir seguindo ele, para misturar bem direitinho as cores. Ele dá esse efeito assim, misturadinho. Aqui acho que ficou muito manchada ainda a caneta, então eu vou passar mais uma mão do Blender. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou passando ele no sentido contrário. Eu tinha vindo com ele no sentido aqui vertical, agora eu estou vindo no outro sentido para tentar misturar melhor as cores.
esse aqui de concreto, só que eu vou colocar um pouco menos de cinza. Eu vou fazer aqui umas manchinhas aleatórias no quadrado. E vou colocar um pouco do nosso. E o meu aqui, ele tá bem manchado de amarelo, parece. Não, na verdade, eu inverti a tampa. Às vezes acontece. O meu nosso tá com a tampa do amarelo e o amarelo tá com a tampa do nosso. Por isso que eu falei, às vezes é melhor testar no rascunho do que cometer esse erro direto no projeto. Mas aí eu vou vir aqui, ó, com o nosso. Vou colocar essas manchinhas, não sei se dá pra ver. E com o Blender, eu vou dar uma limpadinha nele também. Eu vou vir desse mesmo jeito mexendo. Que ele ficou um pouco amarelado porque eu, sem querer, joguei o amarelo. E eu particularmente gosto bastante quando às vezes as cores não se misturam tanto, não sei se dá para ver aí pela câmera, mas que ficam essas manchinhas, né, às vezes um pouco da caneta, que dependendo do material, eu acho que dá um efeito legal. Só uma cor muito sólida. E aí eu posso, às vezes, passar até o Blender, assim, de uma maneira mais contínua para misturar. Bom, aqui nessas pedras, vou começar por essas aqui. Deixa, acho que celular. Voltou. Eu vou começar pintando elas não pelo lado, mas aqui por baixo, porque eu quero que a parte de baixo delas aqui fique um pouco mais escura que a de cima. Então, eu vou usar esse cinza de novo, mesma técnica, vou passar ele aqui embaixo. Vou jogar um pouquinho do verde. Umas gotinhas. E com o Blender, eu vou mexendo. Aí ele dá esse efeito aqui nas pedras. Essas outras aqui um pouco mais marrom, vai ser a mesma técnica que a gente usou aqui na madeira. Ela só vai estar aplicada aqui numa outra forma, para parecer um piso mais de pedra. Então a gente vai usar aqueles marrons que a gente usou, o caramelo, o noz e esse marrom mais escuro. E a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou até agora, passando aqui nos cantinhos. Vou pegar aqui esses outros dois e colocar... Não vou colocar em todas, ó, eu vou colocar só em algumas. E em outras eu vou colocar o nosso.
para elas ficarem um pouquinho diferentes. De novo, o nosso está com a tampa da amarela. Não sei o que está acontecendo. E aí é bem livre, vocês vão colocando aí conforme vocês quiserem brincar com as cores. E o Blender sempre vai ajudar a gente a misturar. Eu vou dar uma limpadinha nele aqui. E aí aqui a gente vai usar aquela técnica de misturar pelo lado onde a gente colocou mais as cores. Misturar bem ele, para deixar mais escuro. Depois ir espalhando a tinta para ela ficar mais clarinha. Deu certo essa textura nas pedras? Tá dando. Sim. Deu sim. Eu vou limpar o meu Blender. Enquanto vocês terminam aí. Que a gente vai precisar dele bem limpinho agora para a próxima textura de água. Porque a gente vai usar a cor azul, então ela é bem diferente. É legal estar com o Blender aí bem limpinho. Posso continuar aqui com a próxima? Acho que pode, sim. Beleza. Então, para fazer essa textura de água, dá para a gente usar quando a gente quer trabalhar alguma textura de água, ou também até no próprio céu do nosso desenho. Essa vai ser uma técnica diferente. A gente vai pegar o azul e a gente vai usar a canetinha como se a gente estivesse usando uma tinta. Então, a gente vai precisar aqui do rascunho. Deixa eu pegar, vou virar ele aqui do outro lado. E vai pegar, eu estou usando esse azul mais clarinho, mas vocês podem estar usando o outro aí. E eu vou fazer aqui como se fosse uma poça de tinta, bem aleatória aqui no rascunho. Fazer uma manchinha dele, passar bastante aqui a canetinha, várias vezes em cima. E com o Blender, eu vou pegar ele como se fosse um pincel. Vou roubar aqui, né, a tinta desse meu rascunho. Ele vai ficar com a pontinha manchada de azul. E aí essa técnica aqui a gente vai vir... a gente não vai vir fazendo essas manchas contínuas. A ideia é deixar a mão bem solta e deixar ela bem assim tremidinha e ir colocando ela e tirando do papel. Para ficar esse efeito aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu mostrar mais de perto. Não sei se dá para ver por causa da luz, mas a ideia é que fiquem umas manchinhas brancas no papel, para ele não ficar uma mancha toda azul e parecer, dar um momento, parecer mesmo uma textura de água. Então a gente vai vir assim, bem
com a mão assim bem aleatória, que o meu já perdeu um pouco da tinta azul. Eu vou fazer aqui mais básico no meu rascunho. Vou passar de novo. E aqui eu vou vindo assim, ó, bem pincelando mesmo a canetinha. Bem aleatório. Não sei se dá para ver aqui o efeito que está causando. E aí a única coisa é que a canetinha seca, então é legal, quando a gente for usar de novo, fazer de novo essa base para roubar aqui com o blender. E manchando aqui, pincelando, né, a canetinha. E aí, para ela não ficar muito marcada, a gente pode vir fazendo umas manchinhas também, mas é bem livre, assim. Dá para vir também pintando ela de um jeito contínuo, usando as outras técnicas que a gente viu, mas eu particularmente gosto bastante de deixar ela assim um pouquinho mais movimentada, né, para parecer água mesmo. E aqui eu vou sempre preenchendo mais com a canetinha azul e acabando com o blender. É legal usar isso aqui para vidro também, quando a gente está trabalhando, às vezes, alguma fachada no projeto que tem vidro, dá um efeito bem legal. Deu certo para vocês essa d'água? E aí fica esse efeito aqui. Acho que... Deixa eu tentar mostrar aqui mais perto. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele fica bem manchadinho mesmo, parece até uma tinta que a gente misturou com o pincel. Deu certo? Bom, enquanto vocês vão terminando aí, eu não sei se todo mundo conseguiu, se vocês estiverem com alguma dúvida sobre essas texturas, vocês podem perguntar, não sei se todo mundo conseguiu fazer, se ficou claro aí as técnicas para usar, mas eu acho que o mais legal é que dá para a gente usar e abusar, né, dessas canetinhas,
Dá para usar isso nos projetos que a gente faz de arquitetura. Eu mandei lá para vocês a pasta do Pinterest com algumas ideias para vocês aplicarem, para irem usando aí os traços de vocês, né, as características dos desenhos de vocês, e tá agregando aí essas cores, uma ilustração um pouco mais humanizada. E não sei se vocês viram, eu coloquei lá também alguns diagramas de arquitetura. Eu vou mostrar aqui que eu tenho para vocês, que eu fiz uma vez. E são técnicas que a gente não precisa usar, às vezes, só no projeto final. Isso aqui, por exemplo, eu fiz para um estudo de projeto, e para ficar mais claro para mim, eu usei aqui as canetinhas, não usei tanto as técnicas de mistura de cores, porque minha intenção não era criar texturas, mas criar aqui uma linguagem um pouco mais dinâmica, mais colorida, que causasse um efeito visual mais interessante, né? Para mim mesma, assim, para eu estudar a minha área de projeto. E aí dá para vocês brincarem com as cores, com os desenhos, com o croquis, usar as canetinhas aí do jeito que vocês acharem que funciona bem. Eu vou aqui a minha câmera do celular. Bom, gente, eu acho que é isso. Então, não sei se alguém está com alguma dúvida, se alguém quer fazer algum comentário, se deu certo, se vocês conseguiram aplicar aí as técnicas. Queria agradecer porque, sei lá, eu tô no 8º semestre e não sabia essas técnicas, sabe? Foi bem legal. Gostei bastante. Obrigada. Ah, imagina. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí vocês a usarem mais essas técnicas em projetos, nos desenhos, para a vida. Galera, Obrigada, viu, Papi? Eu adorei a aula. Ai, que bom Boa. que você gostou. Agora eu vou comprar várias Magic Colors só para ficar desenhando nessa quarentena. Dá para fazer bastante coisa. E o que eu faço também, às vezes, só dá para trabalhar com ela no Manteiga, né? Então, às vezes, tem alguns desenhos aleatórios, assim, da vida que eu quero fazer. Eu faço no Manteiga, às vezes eu recorto e colo num caderninho meu de desenho, no sketchbook, dá para fazer bastante coisa. O importante é só isso, é sempre trabalhar no Manteiga, né, com elas, para misturar as cores. Mas é isso. Se vocês ficarem com alguma outra dúvida depois, continuarem testando aí, vocês me contam. Me mandem também, se vocês quiserem, foto do que vocês conseguiram fazer. Beleza. Então, gente, obrigada por terem participado aí. O pessoal que apareceu com as carinhas aí também me deixou mais à vontade. Muito estranho falar assim sozinho no vídeo. Beijo.